Graças a Deus. Olá, pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos e minhas irmãs queridas. Olha, estamos iniciando mais um Almoço com Deus. Agora, hoje será o capítulo 32, né? Nós lemos todos os capítulos. Se você que está na nossa rede, aí, nosso canal, tem todos os capítulos de Isaías estudado, comentado por mim, pelo pastor Douglas, e as orientações também, os comentários aqui do Bispo Edir Macedo, tá? Você pode acompanhá-los, vale a pena, porque é um estudo de profundidade, de análise profunda, e vale a pena quem quer conhecer mais as coisas de Deus, se dedique, porque vai ser importante para todos nós, para mim e para você. Então, o Almoço com Deus, como vocês sabem, é um culto que a gente realiza há anos, há mais de 14 anos, de forma presencial, virtual, agora de modo mais restrito dentro das nossas redes. Pastor Douglas, mais uma vez estamos aqui para estudarmos esse capítulo 32, que vai falar do reino de justiça. O que o senhor fala sobre isso? Boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite. Boa noite, boa tarde, eu já entrei na boa noite, viu? Bom dia, boa madrugada. Bom, esse reino de justiça, o capítulo de número 32, ele vai começar exatamente falando de uma nova liderança. O povo de Israel, ele vem sofrendo mediante a lideranças corruptas, lideranças humanas, lideranças que não conseguem entender o grande propósito de Deus. E Deus, então, ele vai descrever uma transformação de uma terra que outrora estava desolada para agora uma terra que será um reino frutífero e um reino justo. Esse vai falar exatamente de um rei que reinará com integridade, que irá proporcionando abrigo para aqueles que são necessitados, aflitos, que estará dando proteção. Quando nós enxergamos a isso, nós vemos que é um reino de ideal de justiça e equidade. Esse reino, ele só poderá vir com a raiz de Jessé, com aquele que é prometido a Davi, que reinará para todo sempre, que é exatamente o Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Isaías fala de um reino milenar. Ele já fala do pós, como a gente crê, né? Eu creio, pós-arrebatamento, a igreja, enfim, já voltando ao reino de Deus para reinar, ele voltando para reinar, e aí diz a Bíblia que ele reinará com os escolhidos dele. Os escolhidos. Há algumas teorias diferentes, mas é o que está na Bíblia, é o que eu creio de forma simples, né? Sem muitas escatológicas. Sem divagações. Sem divagações. Eu vou direto ao assunto. Está falando sobre isso, que a Bíblia explica ela mesma. Que quando você começa a criar muitos pensamentos, você foge da arte da interpretação bíblica e começa então a filosofar. Nem é uma teologia de fato, é uma filosofia religiosa que pode muitas das vezes ser até atraente, porque é inteligente. É inteligente, tal, né? Mas às vezes não se sustenta, chocando aquele versículo com outros versículos e textos bíblicos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Pai, nesse momento em que nós estamos aqui nos dedicando a ler a Tua palavra, absorver dela aquilo que o Senhor tem para nos entregar pelo Teu Santo Espírito, meu Pai. Então ilumina as nossas mentes, a minha, do pastor Douglas e dos nossos ouvintes, os nossos seguidores, aqueles que acompanham neste momento esse estudo, que sejam todos enriquecidos, sejam todos iluminados, para que possamos assim nos preparar de forma melhor para os dias vindouros e, sobretudo, para a nossa vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso aí, tá bom? Vamos acompanhar? Pega a sua Bíblia, eu sei que tem a Bíblia aí e quer acompanhar conosco, é Isaías, capítulo 32, é o Almoço com Deus de hoje. O reino de justiça. Eu vou ler os primeiros versículos, talvez até o versículo 12, e a gente faz comentários em cima do que vamos ler. Acompanhe comigo, acompanhe conosco aí. Diz assim: eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. É um rei de justiça e também de juízo.
É fé e fogo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá o conhecimento, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente. Olha que maravilha, né? Esperança pro Wilson. Esperança para o Wilson, né? Ao vil nunca mais se chamará liberal. Olha que coisa, pastor Douglas. Ao vil nunca mais se chamará liberal. Ele é vil. Liberal é conversa fiada. Ele é um vil, mau, né? E do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Que coisa, rapaz, que coisa, né? O avarento, ele quer ser generoso. Ele é avarento, mas ele quer se tornar generoso. Cuidado. Porque o vil fala obscenidade, palavrões, e o seu coração pratica a iniquidade para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Isso é o vil, não tem justiça do homem vil. Também, todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas, quer dizer, coisa do diabo. Ele maquina invenções malignas da sua própria mente, né? Para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Está nem aí para isso, se está certo, está errado, né? Ele quer destruir. Mas o liberal projeta coisas liberais e pela liberalidade está em pé. Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, e vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque no ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres que estáis sossegadas, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despivo-vos e ponde-vos nuas, e cingi com saco os vossos lombos. Baterão nos peitos pelos campos desejáveis e pelas vinhas frutíferas. Sob a terra do meu povo virão espinheiros e sarças. Depois eu leio o 13. Eu li os 12 primeiros versículos. Vamos fazer aqui agora os comentários. Chamo aqui o pastor Douglas para comentar esses 12 versículos que foram tremendos para todos nós. Esse texto, ele é um texto muito bonito, né? É uma pena que as pessoas acabam no final pegando às vezes apenas um versículo, né? E falando, e às vezes fala coisa que não tem nada a ver sobre os versículos nas nossas igrejas, porque a Bíblia em si ela é um manual de fé e de esperança, quando é ensinada corretamente. Ela não tem a necessidade de floreios, né? Os primeiros 5 versículos, eles vão descrever o reino milenar de Cristo. Ele vai falar que vai vir um rei em justiça, aonde será o príncipe dos 12 apóstolos, das 12 tribos, aonde estará ali, né, a reinar com equidade, a reinar com amor, a reinar com carinho. O próprio Senhor Jesus Cristo,
lá no livro de Mateus, capítulo de número 19, versículo 28, ele fala sobre isso. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então ele fala que aqui para os discípulos: olha, vocês sentarão comigo, eu sentarei no trono e vocês sentarão comigo para julgar as tribos de Israel. Isso nos traz uma certeza muito grande no nosso coração, que aquele que está em Cristo será exatamente escondido. Por isso que o texto de Isaías, ele fala: um homem será um esconderijo contra o vento. Não haverá mais aquele vento de injustiça, um vento de calamidade, um vento de dor, um vento de angústia, pois o Senhor, ele é aquele que vai proteger, ele vai fornecer refúgio, ele vai fornecer fortaleza para todos aqueles que ele necessitar. E essa pessoa somente Jesus Cristo. Tendo em vista que, quando assim lemos os outros versículos também, podemos notar que havia uma cegueira no sentido de justiça, uma cegueira judicial, podemos falar dessa maneira, que não irá mais em Cristo, essa cegueira judicial, essa cegueira de justiça não irá mais acontecer, pois Cristo, ele é aquele que verdadeiramente dá a luz àqueles que foram cegos pelo inimigo de nossas almas. Então aqueles que agora acabam tomando decisões precipitadas terão um discernimento, que é o que ele fala no capítulo, nesses versículos. O avarento não será chamado de generoso, e o generoso também não será chamado de avarento. Nós vimos que aquele que é perverso jamais será chamado de liberal, ele será chamado de um homem vil, porque terá um julgamento pleno. As pessoas não serão mais julgadas no reino de Cristo por aquilo que elas aparentam ser, bispo, mas elas serão julgadas verdadeiramente por aquilo que elas são. O interior delas serão colocado à mostra no reino milenial. Então as pessoas não poderão de maneira nenhuma esconder-se desse julgamento. Por isso que não haverá hipocrisia, de né? forma alguma. As pessoas terão seus rostos, descortinados. Elas terão a sua máscara, né? A palavra máscara, ela vem da palavra personagem, que é uma palavra grega, que vai originar depois a palavra também personalidade. A palavra personagem vem de persona. Persona é aquela máscara que os atores gregos utilizavam para fazer o teatro. É daí que vem a palavra personalidade. As pessoas usam máscaras para poder se direcionar em cada ponto da sua vida. Mas em Cristo, as máscaras vão cair. É por isso que nós chamamos a palavra sinceridade também, que é bem interessante, que quando uma pessoa fazia uma estátua, né, de mármore, às vezes ficava com algumas imperfeições, elas colocavam cera no rosto para parecer que a imagem... Ou vaso, né? Aquele vaso, né? Isso também. Tudo que era feito de cerâmica, eles botavam uma cera para ficar bonito e escondia a perfeição. E aí as pessoas, quando compravam, elas perguntavam sincera, ou seja, sem cera, que aí depois essa palavra vai crescendo, o utilizar dela, e passa a ser sinônimo daquilo que hoje nós conhecemos de sinceridade. Em Cristo, ele é o sol da justiça. Então, toda a cera que foi colocada pelos homens para poder ocultar as suas imperfeições serão derretidas, e as pessoas verdadeiramente estarão diante de Cristo descortinadas. Os outros versículos que o senhor leu, nós vimos que o reino ainda não chegou. E ele não chegou. Mas em Cristo Jesus, nesse período aqui que ele falava em Isaías, ainda não havia chegado, mas em Cristo Jesus o reino já chegou, não na sua plenitude, mas nós vivemos
como se já tivéssemos no reino de Cristo, ele reinando, a igreja dele, os justos, aqueles que são eleitos, aqueles que são selecionados por Deus. As mulheres de Judá, eles ainda viviam em luxúria, né? De uma forma geral, e não cumprindo a vontade que Deus assim determinou para elas, que era cuidar dos seus filhos, dos seus lares, sendo honestas. E, infelizmente, isso ainda hoje é um retrato da sociedade atual. Ele coloca nesse texto algo que é interessante, que ele vai ligar nos versículos que a gente vai ver mais um pouquinho, essa desordem também social que eles vivem, mediante as mulheres não cumprirem o papel de serem a coluna da sua casa. Ele já aponta para uma sociedade destruída porque está faltando o alicerce familiar. E como que teria, então, um alicerce familiar se o ser humano ele é totalmente desprovido de toda a justiça mediante ao pecado? Ele aponta: vocês conseguirão resolver os seus problemas e as suas solicitudes se verdadeiramente voltarem para mim. Então esse texto ele fala exatamente disso. E ele diz que o lugar da desolação iria ser lugar de alegria, quando o povo de Judá, quando o povo de Israel voltasse para o Deus que assim os chamou. Então, eu quero trazer, antes de passar para os demais versículos, eu quero colocar sobre o versículo 6, que eu li aqui, porque o vil fala obscenidade, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vazia a alma do faminto e fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. O pastor já explicou que não haverá hipocrisia, não haverá falsidade no reino milenar, o reino em que Cristo irá estar reinando, né? E aqui a gente fala do reino de justiça, né? Isaías está profetizando algo que ainda vai acontecer, né? Ele tanto profetiza a vinda do Messias, como profetiza também a volta do Messias para reinar em paz no reino milenar. Então, o bispo Macedo, no seu comentário, ele fala assim, ó, um reino ideal. A profecia de Isaías era uma promessa messiânica que se cumpriria por meio do domínio do Senhor Jesus. Em seu reino, somente os justos entrarão e reinarão junto com ele. Só os justos, pois são geração eleita, sacerdotes reais. Isso em 1 Pedro 2,9. No reino dos filhos de Deus, por ser perfeito, não haverá maldade, dissabor, sofrimento, mas haverá o quê? Paz e justiça, e alto. E ali o seu povo viverá segundo a vontade do seu Deus. Vamos lá, é isso aí, segundo a vontade de Deus. Então, pastor Lucas, eu vou continuar aqui a partir do versículo 13, né? Que vai dizer assim na tela, Carlinhos, o versículo 13 está lá. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças. Olha aqui. Como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade jubilosa. Vai vir sarça. Porque os palácios serão abandonados, a multidão da cidade cessará. Eu posso imaginar. E as fortificações e as torres servindo de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos monteses, e para pasto dos rebanhos, até que se derrame sobre nós, que maravilha, o Espírito Santo, o Espírito lá do alto. Então
o deserto se tornará em campo fértil. Olha que maravilha! E o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. Olha que interessante. O juízo no deserto e a justiça em campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Mas, descendo ao bosque, cairá saraiva, e a cidade será inteiramente abatida. Aí ele fala aqui, versículo 20: bem-aventurados, felizes vós, os que semeais junto a todas as águas, e deixais livres os pés do boi e do jumento. Olha que interessante, pastor Douglas. No versículo que me chamou a atenção, que fala do 15, né? Até que se derrame sobre nós o Espírito Santo. Quer dizer, enquanto isso, é só sofrimento, é só angústia e é só dor. Esse texto, né, ele começa a falar do homem generoso, né, lá em cima um pouquinho, que ele terá manifestado sobre a vida dele várias bênçãos. O versículo 6 e 8, ele descreve a vida como Isaías havia nos seus dias, que era um sofrimento, que era uma dor, um lamento muito, muito forte, as pessoas entristecidas. Então, ele vai mostrar exatamente uma grande modificação, uma grande mudança nisso tudo. Ele vai falar a respeito dos problemas de Judá, que iriam continuar até que o Espírito do Senhor Deus pudesse ser derramado sobre aquele povo. O porquê disso? Porque não era por força, não era por violência, era exatamente pelo Espírito de Deus que eles poderiam se converter. Então, quando o Espírito de Cristo, dentro desse advento também, do advento da vinda de Cristo, o segundo derramamento, né, que é a segunda vinda dele, então o deserto se tornará como campo frutífero. E o que agora é considerado como campo frutífero será tão luxuriamente quanto uma floresta. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que aquilo que vocês acham que hoje é riqueza, vocês vão notar que vocês estão errados, porque a verdadeira riqueza é aquilo que pode vir de mim para ti. Bacana. Que é aquilo que nós falamos no Isaías 31, né? Que é a questão da mente. Se nós não transformarmos a nossa mente carnal em uma mente espiritual, não conseguimos entender de maneira nenhuma aquilo que Deus fará por nós. E como é que nós iremos fazer isso? Através do seu Santo Espírito. Vimos também, do versículo 16 ao 20, a justiça social e a retidão permearão a todos os aspectos da vida. Porque quem está reinando, na verdade, é o Criador da justiça. É o justo juiz, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ninguém ali será tido por inocente sendo culpado, e o culpado também não será. E a floresta que fala que será ali arrasada, né, por granizo, né, por uma grande chuva que iria acontecer, essa floresta são os inimigos. Representa os inimigos, pois eles se entenderam espiritualmente, eles se acharam espiritualmente mediante ao seu Senhor. Então os seus inimigos verdadeiramente seriam destruídos pelo poder do Senhor. Nota-se que não é o exército que vai destruir a floresta, ou seja, os inimigos. É algo natural, é algo vindo de Deus, é uma tempestade. Ele mostra, só eu tem o poder de te livrar das mãos do inimigo. E como é que a pessoa consegue captar isso, entender isso? Somente segundo ao coração de Deus. Somente um coração nascido de novo, transformado pelo poder do Espírito Santo. É verdade, não é compreensível, né? Não é crível esse tipo de fala se não houver uma revelação
do próprio Espírito Santo em nós. O Bispo Macedo comenta aqui o seguinte, olha, o Espírito Santo é a fonte infinita da vida e de restauração do ser humano. A nação de Israel e sua capital, Jerusalém, ficariam desoladas por causa do juízo de Deus. Mas a terra, que repentinamente seria transformada em deserto nas invasões estrangeiras, se tornaria novamente um lugar fértil por meio da ação do Espírito de Deus. Ele seria o refúgio, o refrigério das aflições e o responsável por fertilizar Israel para dar frutos espirituais. Essa profecia se cumpriria também na chegada do Senhor Jesus, o Messias, pois ele seria plenamente ungido para cumprir seu ministério terreno. Assim, após a ascensão do Filho, o Todo-Poderoso daria graciosamente seu Espírito aos que buscassem, a fim de capacitá-los para herdarem a salvação, ou seja, para herdar a vida eterna. Então chegamos ao final aqui desse nosso estudo de hoje, só trazendo aqui os 3 últimos versículos, pastor Douglas. O senhor pode ler, por favor, os 3 últimos? Deixa eu voltar lá. Eu vou... Eu tinha visto aqui o outro versículo. Eu posso ler também, se já tá aqui. Então, o 18, 19 e o 20, na tela, Carlinha, para a gente poder acompanhar. E o meu povo habitará em uma habitação pacífica, e em moradias seguras, e em lugar quietos de descanso. Quando chover granizo, caindo sobre a floresta, e a cidade vier a ser abatida em um lugar humilhado, abençoados sois vós que semeais junto a todas as águas, e que enviais naquela direção os pés do boi e do jumento. É um texto, esses 3 aqui, o 19, assim, mas descendo ao bosque, cairá saraiva e a cidade será inteiramente abatida. Coisa, né? Fala da presença do Espírito Santo, né? Que é algo de benignidade. Contudo, os inimigos seriam completamente abatidos. As florestas aí significam os inimigos de Israel, que era tão tenso como uma floresta. E no versículo 20, né, quando a pessoa entende que o mundo dela é espiritual, riquezas são derramadas na vida dela. Tanto social como financeira, tudo, né, é derramado. Mas aqui fala principalmente de uma prosperidade que só pode vir dos céus. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 4. Diz assim: E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e julgamento foi-lhes dado. E eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, e por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem haviam recebido a sua marca, em suas testas ou em suas mãos. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mesmo mediante um sofrimento muito grande, muito intenso, há esperança para aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Mesmo que seja uma aparente derrota, aqueles que confiam em Cristo Jesus jamais são derrotados. Porque a nossa vitória não está nesse mundo. A nossa coroa de louros, né, da corrida, não é daqui desse mundo. Ela é do mundo vindouro. Enquanto as pessoas lutam, brigam para poder conquistar algo aqui nesse mundo, para serem chamadas de vencedores, as Santas Escrituras chamam a mim, o Senhor e você que está ouvindo, de mais do que vencedor.
Porque, na verdade, nós somos aqueles que herdamos a benevolência de um Deus misericordioso. E é isso que ele fala nesse último versículo. Muito bem, então. Então chegamos ao final do nosso almoço com Deus de hoje. É Isaías capítulo 32. E agora vamos fazer uma oração breve, mas poderosa, para Deus abençoar a sua vida. E em seguida estaremos consagrando também a água, abençoando a sua água. E se você tiver pão também aí, coloca o pão, porque a gente vai abençoar a tua água e o teu pão. Isso é muito importante, para que não lhe falte nada na sua casa. Nunca lhe falte o pão de cada dia. Pastor Douglas, você pode orar por nós? Senhor nosso Deus e Pai, nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, a cada uma dessas pessoas que estão a assistir. Deus, cada uma delas, meu Pai, nesse momento, estão passando por diversos problemas, diversas dificuldades, até mesmo em alegrias, Deus. Mas, tanto na tristeza como na alegria, nós precisamos de Ti. Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão abatidos, Senhor, eu peço a Tua cura. Eu peço a Ti, Deus, que levante essas pessoas do monturo, Senhor. Eu peço a Ti, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha erguê-las, Senhor. Que o Senhor venha curá-las. Se for, meu Deus, problemas espirituais, no nome santo de Jesus, eu repreendo essa potestade maligna, esse espírito maligno que possa estar atuando na vida dessa pessoa. Tomar essa família, tomar esse lar, tomar, meu Pai, esse casamento, Senhor. Eu rogo a Ti, meu Deus, que o Teu Espírito converta o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que o Teu Espírito converta o coração dos maridos às esposas e das esposas aos seus maridos, Senhor. Ó Deus, nós repreendemos toda a fúria do diabo, Senhor, na vida de todo aquele que faz a Tua obra. E nós, meu Pai, no mundo espiritual agora, decretamos, profetizamos, falamos, meu Deus e meu Pai, que a prosperidade, que a graça, que a libertação, que as realizações de sonhos cheguem até esse meu irmão e esta minha irmã, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe. Ainda na Tua presença, meu Pai, nós consagramos este copo com água. Que o Senhor abençoe esta água, que ao beber dela sejamos abençoados, curados das enfermidades e cheios de paz e alegria. No nome de Jesus, amém. Beba do seu copo com água e seja abençoado em nome do Senhor. Graças a Deus. Olha, gente, chegamos ao final do programa de hoje. Que Deus abençoe a todos e até semana que vem, ou até breve, se Deus assim permitir. Obrigado, pastor Douglas. Deus abençoe. Tchau, pessoal.